Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Jeremias, capítulo 31. Esperança de restauração. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. Os que sobreviverem à destruição que está por vir encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. Voltará a plantar suas videiras nos montes de Samaria e ali comerá de seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim: venham, vamos subir a Sião para adorar o Senhor, nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Cantem alegres louvores, dizendo: ó Senhor, salva teu povo, o remanescente de Israel. Pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão juntos a riachos tranquilos e em caminhos planos onde não tropeçarão, pois eu sou o pai de Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Ouçam esta mensagem do Senhor, ó nações. Anunciem estas palavras nos litorais distantes. Aquele que espalhou seu povo o reunirá e o guardará, como um pastor cuida de seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes que ele. Eles virão e cantarão de alegria no alto do monte Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor, cereais, vinho novo, azeite, rebanhos e gado. Sua vida será como um jardim regado e não haverá mais tristeza. As moças dançarão de alegria e os homens, jovens e idosos, tomarão parte na celebração. Transformarei seu pranto em alegria. Eu os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Seus sacerdotes terão fartura de alimento, e meu povo se saciará com minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei. A tristeza de Raquel se transforma em alegria. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor: não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Ouvi Israel dizer: tu me disciplinaste severamente, como bezerro que precisa ser domesticado. Faze-me voltar para ti e restaura-me, pois somente tu és o Senhor, meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa de minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando era jovem. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido? Diz o Senhor. Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Ponha sinais na estrada, coloque postes indicadores, preste atenção no caminho pelo qual você veio. Volte, ó minha filha virgem, Israel, volte para suas cidades. Até quando andará sem rumo como filha rebelde? Porque o Senhor fará algo novo acontecer. Israel abraçará seu Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Quando eu restaurar o povo, os habitantes de Judá e de suas cidades dirão novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte santo.
O povo das cidades, os lavradores e os pastores habitarão juntos em Judá, pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Então acordei e olhei ao redor. Meu sono havia sido muito agradável. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e em Judá. No passado, tive cuidado de arrancar e derrubar esta nação. Eu a arrasei, a destruí e trouxe calamidade sobre ela. No futuro, porém, terei o mesmo cuidado de edificá-la e plantá-la. Eu, o Senhor, falei. O povo não citará mais este provérbio. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Cada um morrerá por seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas é que ficará com os dentes estragados. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. O Senhor dá o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. Seu nome é Senhor dos Exércitos, e é isto que ele diz. Assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo, Israel. Assim diz o Senhor. Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que fizeram. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre de Ananeel até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a colina de Garebe até Goa. Toda a região, incluindo o cemitério e o lugar onde se jogavam as cinzas, e todos os campos a leste, até o vale de Cedron e até o portão dos cavalos, serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada nem destruída. Capítulo 32. Jeremias compra um campo. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército babilônio cercava Jerusalém e Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real. Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado por que ele continuava a anunciar esta profecia. Assim diz o Senhor: estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia e ele a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde lidarei com ele, diz o Senhor. Vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. Nesse tempo, o Senhor me enviou uma mensagem. Seu primo Anameel, filho de Salum, virá e lhe dirá: comprei meu campo em Anatote. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu o ofereça a outro. Exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio me visitar na prisão e disse: comprei meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu o ofereça a outro. Portanto, compre-o para si. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor.
Assim, comprei o campo em Anatote e paguei a Anameel 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura diante de testemunhas, pesei a prata e lhe paguei. Em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada com os termos e as condições da compra. E as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maacéias. Fiz tudo isso na presença de meu primo Anameel, das testemunhas que assinaram a escritura e dos homens de Judá que estavam no pátio da guarda. Então, na presença deles, disse a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue a escritura selada e a cópia não selada e coloque-as num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nesta terra e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. A oração de Jeremias. Depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostras tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, Senhor dos exércitos. Tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dás o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje. E continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso teu nome é famoso até hoje. Tiraste Israel do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte, braço poderoso e com grande terror. Deste ao povo de Israel esta terra que havias prometido a seus antepassados muito tempo atrás, terra que produz leite e mel com fartura. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer nem seguir tuas instruções. Não fizeram nada do que lhes ordenaste. Por isso enviaste sobre eles esta terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade. Por meio de guerra, fome e doença, a cidade será entregue aos babilônios que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste. E, no entanto, ó soberano Senhor, ordenasse que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele diante destas testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Profecia da queda de Jerusalém. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Os babilônios que estão cercando os muros entrarão na cidade e a incendiarão. Queimarão todas as casas em que o povo provocou minha ira, queimando incenso a Baal em seus terraços e apresentando ofertas derramadas a outros deuses. Desde o princípio, Israel e Judá fizeram somente o mal, provocaram minha ira com suas maldades, diz o Senhor. Desde o dia em que esta cidade foi construída até hoje, não fez outra coisa senão despertar minha fúria. Por isso estou decidido a me livrar dela. Os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo de Jerusalém, dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes e dos profetas, provocaram minha ira. Meu povo deu as costas para mim e se recusou a voltar. Embora eu os tenha ensinado repetidamente, não quiseram receber instrução nem obedecer. Colocaram seus ídolos detestáveis em meu templo e o profanaram. Construíram lugares de adoração a Baal no vale de Ben-Hinom e ali sacrificaram seus filhos e filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar.
promessa de restauração. Agora, quero dizer algo mais a respeito desta cidade. Vocês afirmam, ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel: certamente trarei meu povo de volta de todas as nações entre as quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porei em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei nesta terra firmemente de todo o coração. Assim diz o Senhor: assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nesta terra, sobre a qual hoje vocês dizem: foi arrasada pelos babilônios, é uma terra desolada, em que não há mais pessoas nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinadas na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, nas cidades de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá e no Neguebe, pois um dia eu os restaurarei a sua terra, eu, o Senhor, falei. Capítulo 33. Promessas de paz e prosperidade. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Rei de Israel: vocês derrubaram as casas desta cidade e até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens desta cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-los. Abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel, a sua terra, e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então, essa cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Assim diz o Senhor: vocês disseram: esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades de Judá serão ouvidos novamente os sons de alegria e de riso, as vozes felizes de noivos e de noivas voltarão a ser ouvidas, e também os cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor. Cantarão: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Pois eu restaurarei a situação desta terra ao que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: embora hoje essa terra esteja desolada e não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos para os quais os pastores levarão seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Eu, o Senhor, falei. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi.
Naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo, e Jerusalém viverá em segurança, e este será seu nome: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel, e sempre haverá sacerdotes levitas para me oferecer holocaustos, ofertas de cereais e sacrifícios. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: se alguém conseguisse anular minha aliança com o dia e com a noite, de modo que um não viesse depois do outro, então se anularia a minha aliança com meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas no céu, nem medir a areia na beira do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes de meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu outra ordem a Jeremias: você observou o que o povo anda fazendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezam o meu povo e dizem que não deve ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor: como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi, nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei à sua terra e terei compaixão deles. Capítulo 34. Advertência para Zedequias. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos do reino que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra as cidades de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouça, porém, esta promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados, os reis que o precederam. Chorarão por você e lamentarão: que tristeza, nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônio cercava Jerusalém, Laques e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas. Libertação dos escravos hebreus. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um de seus escravos, mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhes deu esta mensagem por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com seus antepassados muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão no Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos nem me obedeceram. Há pouco tempo, vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva meu nome. Agora, porém,
voltaram atrás em seu juramento e profanaram o meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigar a ser escravos novamente. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objetos de horror para todas as nações da terra. Porque não cumpriram os termos de minha aliança, eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Sim, cortarei ao meio todos que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá e de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes ou gente comum. Eu os entregarei a seus inimigos e eles os matarão. Seus corpos servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus oficiais ao exército do rei da Babilônia. E embora tenham se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônios. Eles lutarão contra a cidade, a conquistarão e a queimarão de alto a baixo. Farei que todas as cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém more nelas. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.